Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de gestão de serviços de saúde 3. O conteúdo da nossa aula de hoje é dimensionamento para a unidade especial, dimensionamento de enfermagem para UAE, ou a gente pode falar somente UE, unidade especial. Como que nós conceituamos, então, unidades especiais? São locais onde são desenvolvidas atividades especializadas por profissionais de saúde, e nós temos aqui os exemplos, então, de unidades especiais: ambulatórios, pronto-socorros, UPA, unidade de pronto-atendimento. Por que nós consideramos esses três exemplos, esses três tipos de serviço como unidades especiais? Lembrando, né, o que nós precisamos para outros tipos de cálculo de enfermagem, que seria a classificação do paciente, né? A gente utiliza a ferramenta de Fugulin para classificar esse paciente, porque nós precisamos, então, especificar que tipo de paciente nós temos conforme o leito que está ocupado, né? Então, tem o paciente leito. Aqui, nessa situação, esse cálculo foi desenvolvido para serviços de saúde onde eu não tenho paciente leito. Então, onde eu não utilizo o sistema de classificação de paciente e eu não tenho, então, um paciente ali, dependendo da assistência de enfermagem 24 horas, e sim um fluxo, né, rotativo de pessoas que passam por esse serviço para serem atendidas. E os exemplos, então, ambulatório, pronto-socorro e UPA. Para calcular, então, né, para eu jogar esses dados e realizar um cálculo de unidade especial. Quais os dados que eu vou utilizar, já que eu não tenho, então, um sistema de classificação de paciente e um total de horas de enfermagem baseados nesses tipos de pacientes, então, encontrados na SCP. Então, aqui na unidade especial, nós vamos utilizar o termo sítios funcionais. E os sítios funcionais são considerados na Resolução 543/2017 tridimensional. Por que tridimensional? Porque eu necessito saber as atividades que são realizadas nessas unidades de assistência especial, o período de tempo que eu necessito para realizar essas atividades e o local, né, a estrutura física, o local que são desenvolvidas essas atividades. Ou eu posso estar chamando também, denominando de área operacional. Então, eu preciso saber a atividade, o período de tempo e o local. Um outro detalhe aqui sobre o cálculo de unidade especial. Em outros cálculos, né, assim como da aula passada, que foi o cálculo de centro de diagnóstico e imagem e central de material e esterilização, nós tínhamos pesquisas científicas, né, de Costa, onde elas, né, as enfermeiras, através da pesquisa delas realizadas, elas conseguiram quantificar o período de tempo utilizado para cada intervenção de enfermagem dentro do serviço, então, de central de material e de central de diagnóstico e imagem. Aqui, para a unidade especial, nós não temos até hoje nenhuma pesquisa voltada para quantificar, então, por exemplo, né, vamos usar um exemplo aí de atividade dentro desses serviços de unidade especial, uma injeção, né, uma medicação intramuscular, ou até mesmo endovenosa, um curativo. Então, por enquanto, nós não temos ainda nenhum estudo que chegaram, então, a essa análise de tempo relacionado a cada atividade. Então, nós não temos, fica até aí de dica para vocês, para um futuro estudo acadêmico, certo? Então, é tridimensional, precisa das atividades, período de tempo e do local. E eu vou explicar já já, então, qual que seria esse período de tempo que nós utilizamos aqui no cálculo de unidade especial. O que a gente vai considerar? Um período de tempo de 6 horas, período da manhã, da tarde, da noite 1, da noite 2, que aqui poderia ser, dentro de 24 horas de atendimento, eu posso ter plantão matutino, ou vespertino, a noite 1, se for considerar um plantão de uma jornada de trabalho de 6 horas, eu seria das 7 a 1, da 1 às 19, das 19 a 1 da manhã, da 1 da manhã às 7 da manhã.
Ah, mas existe jornadas de trabalho assim? Existe serviço existem essas jornadas de trabalho? Sim, existe funcionários que trabalham da 1 às 6 da manhã, certo? Mas, professora, e se fosse o período da manhã, com jornada de trabalho de 6 horas diárias, então teria o plantão do pessoal das 7 a 1 e da 1 às 19, e o pessoal da noite fosse plantão de 12 por 36, sem problema, eu teria o plantão par e o plantão ímpar, certo? Só tenho que calcular depois a constante marinho diferenciada do pessoal diurno com o pessoal noturno. E daqui a pouco vocês já vão compreender melhor. Então, M é o período de trabalho de 6 horas das 7 às 13, o T é de período de trabalho de 6 horas das 13 às 19, noite 1 é período de trabalho de 6 horas das 19 a 1 hora da manhã, e a noite 2 período de trabalho das 6 horas, de 6 horas, equivalente então a 1 hora da manhã às 7 horas da manhã. E aqui é onde ocorre a mudança, então, se formos comparar com as outras formas, né, para encontrarmos a constante de Marinho. Então, aqui fica a constante de Marinho, né, a nossa sigla KM, seria igual a período de trabalho, é onde diferencia, então, do nosso cálculo de constante de Marinho dos outros dimensionamentos, porque, lembrando, aqui era DS, né, dias da semana, e aqui, no cálculo de unidade existencial especial, eu vou ter aqui esse dado, que é o período de trabalho, multiplicado pelo já conhecido índice de segurança técnico, né, que é o mínimo exigido pela resolução de 15%, dividido pela jornada semanal de trabalho. Então, vamos lá. O que é o PT? O período de trabalho. IST é o índice de segurança técnico. O JST é a jornada semanal de trabalho. E a constante de Marinho, conforme os valores conhecidos, numa tabela abaixo, que é uma colinha que a gente já tem. Então, vamos lá. Como ficaria a constante de Marinho com os valores conhecidos? Então, jornada de trabalho por período de trabalho. Então, 4 horas por dia. Se eu for um período de trabalho de 4 horas diários, multiplicado por 30 horas semanais, minha constante de Marinho seria, então, o resultado de 0,1533. E assim eu vou correlacionando, então, a minha jornada de trabalho com a minha carga horária semanal, certo? E a gente já tem a colinha aqui da nossa constante de Marinho. Só lembrando, então, que é o período de trabalho multiplicado pelo índice de segurança técnica dividido pela jornada semanal de trabalho. Então, aqui eu tenho a jornada semanal de trabalho dividido, a quantidade de dias, que é o período de trabalho, dividido pela jornada semanal de trabalho, certo? E eu chego, então, nesses resultados aqui de constante Marinho. Cálculo da quantidade de profissionais de enfermagem para as unidades especiais. Então, como seria uma equação completa para chegar, então, a essa quantidade de profissionais? Ficaria o QP, quantidade de profissionais, baseado na quantidade de sítios funcionais, igual a constante de Marinho, dos sítios funcionais, multiplicado pelo total dos sítios funcionais. Então, a constante de Marinho, eu utilizo os valores já calculados, né, que a gente tem aqui nessa tabela, e o total de sítios funcionais. Como que eu vou fazer para encontrar esses sítios funcionais? E o total desses sítios. Então, aqui é bem bacana, esse daqui é o modelo de espelho semanal, o famoso espelho semanal, para a gente calcular a quantidade de profissionais para a unidade especial. Esse espelho semanal é como se fosse a foto do nosso serviço de saúde, lá do nosso ambulatório, ou do nosso pronto atendimento, do pronto-socorro, certo? Onde eu tenho aqui alguns dados. A área, né? A área ocupacional, onde eu desenvolvo essas atividades, então, que acontecem nesse serviço de pronto atendimento, de ambulatório. A categoria, né? Se é enfermeiro, se é auxiliar, aqui é só o modelo, tá? Eu posso ter aqui o E, o A e o T, o E, T, A, né? De enfermeiro, de técnico ou de auxiliar. O período, né, de trabalho, manhã, tarde, noite 1, noite 2, quantas vezes na semana esse serviço acontece, né, que é a jornada de trabalho, se é de 5 vezes por semana, de segunda a sexta-feira, se é de
6 vezes por semana, de segunda a sábado, ou se ele é de 7 dias na semana, né? Se for aí um pronto-socorro, por exemplo, então seria de segunda a domingo, né? De segunda a segunda, 7 vezes na semana. Se é aberto no sábado e domingo, se funciona também, né? Período integral sábado e domingo, então eu tenho que colocar aqui. E no final eu tenho as categorias. Aqui nesse modelinho tem o enfermeiro e tem o auxiliar, mas eu posso ter mais uma coluna aqui para o técnico, certo? E o total, então, desses sítios funcionais. O que eu vou ter aqui, então, de exemplo na área ocupacional? Que serão os meus sítios funcionais, né? Então, por exemplo, no pronto-socorro, eu tenho o consultório de enfermagem, porque eu tenho o serviço de acolhimento, certo? Então, aqui ficaria consultório 1, um exemplo, tá, pessoal? Consultório 1, mas esse pronto atendimento, esse pronto-socorro, ele tem o acolhimento do adulto e tem o acolhimento infantil. Mas então eu tenho 2 consultórios. Se eu tiver o consultório de enfermagem para acolhimento de adulto, então eu posso colocar assim como consultório 1. E se eu tiver mais um consultório de enfermagem para atendimento infantil, pediátrico, então ficaria aqui os sítios funcionais, consultório 1, consultório 2, ou consultório adulto, consultório infantil, certo? Se tem o consultório de enfermagem, né, quem atribuição específica que faz a consulta de enfermagem é a do enfermeiro. Então, eu vou ter a presença do enfermeiro em todos os períodos, né? Mas se eu tenho 2 consultórios de enfermagem para atendimento adulto e infantil, eu vou ter que ter um enfermeiro, então, em cada consultório. Então, eu preciso ter um enfermeiro aqui nesse sítio funcional, no período da manhã, da tarde, é de segunda a sexta-feira, então, manhã, tarde, né? E se tiver o atendimento noturno, manhã, tarde, noite 1, noite 2, né? Ou plantão par, plantão ímpar, certo? E assim no outro consultório também. Mas se ele é um ambulatório, né? Eu tenho consultório de enfermagem, é um consultório só de enfermagem dentro desse ambulatório? Então, coloca aqui, consultório de enfermagem. Ah, não, eu tenho várias especialidades que são atendidas nesse ambulatório e eu tenho mais de um enfermeiro, né, que gerencia, então, cada área de especialidade. Então, eu tenho um consultório para cada tipo de especialidade. Então, eu vou especificar aqui também nos meus sítios funcionais que tipos de consultórios que eu tenho, certo? Posso colocar lá consultório de enfermagem da clínica médica, consultório de enfermagem, vou imaginar que atende obstetrícia nesse ambulatório de especialidades, ortopedia, consultório de enfermagem de ortopedia. E nesses consultórios só o enfermeiro atua, né? É primordial, é atribuição dele, mas ele necessita de um técnico para ajudá-lo na pós-consulta, na pré e na pós-consulta se precisar. Então, eu vou ter também nesses consultórios aqui, quantificar, então, o período, né, que tem a presença, então, do técnico ou do auxiliar. Então, vou colocar lá, tem um técnico, né, durante o período da manhã, ou não tenho nenhum técnico, ou preciso de 2 técnicos, porque é uma demanda grande, tem a pós-consulta, enfim. Eu tenho que quantificar aqui, então, um no período da manhã, um no período da tarde, um no plantão par, um no plantão ímpar, um na noite 1, na noite 2, certo? Como exemplo ainda de pronto-socorro, qual outra sala que eu posso ter? A sala vermelha, né? Que é o do atendimento de emergência. Eu tenho tenho 2 leitos nessa sala vermelha e eu tenho a presença de um enfermeiro, tenho de 2 técnicos, então eu vou colocar lá, período da manhã, de segunda a domingo, né, pronto-socorro, um enfermeiro toda manhã, enfermeiro toda tarde, toda noite. Quantos técnicos? 2 técnicos de manhã, 2 técnicos à tarde, 2 técnicos à noite, eu vou colocando aqui os números, certo? Outro sítio funcional, outra área operacional, né, dentro do pronto-socorro, uma sala de medicação, o enfermeiro faz medicação, ele aparece aqui realizando a medicação, ou não, eu tenho 2 técnicos ou 3 técnicos no período da manhã, 3 no período da tarde, isso vai depender da minha demanda, então. Então, é o espelho, é a foto de como eu tenho lá, né, funcionando o meu serviço de saúde. E aqui eu vou quantificando, então, a quantidade e vamos imaginar que, então, consultório de enfermeiro, né, para fazer o acolhimento nesse pronto-socorro.
Então, tem a presença aqui do enfermeiro, um enfermeiro de manhã, um enfermeiro à tarde, um enfermeiro na noite 1, um enfermeiro na noite 2. Lembra que é de segunda a sexta-feira? Um enfermeiro em cada período, né, da manhã, durante 5 dias da semana, eu tenho 5 enfermeiros no período da manhã. Somando com os períodos da tarde, 5 mais 5, 10. Tenho todo o plantão das 19 a 1 hora da manhã, eu tenho a presença do enfermeiro também, então tenho mais 5, certo? Tem a presença do enfermeiro também da 1 hora da manhã às 7 horas da manhã, de segunda a... Perdão, gente, 7 dias da semana. Então, 7 aqui, totalizando, né? Os 7 dias da semana no período da manhã, 7 enfermeiros, 7. Tenho 7 no período da manhã, mais 7 no período da tarde, nos 7 dias da semana, mais 7 no plantão noturno, né? Então, eu totalizo 7 enfermeiros vezes 7 dias da semana, eu vou ter, então, um total de sítio funcional de 28 enfermeiros, certo? Sábado, domingo, só confirmando aqui que eu tô falando, me perdi aqui um pouquinho. 7, são 4, 7 vezes 4, 28, exatamente, né? Que período da manhã, período da tarde, noite 1, noite 2, isso mesmo. Total de sítio funcional de enfermeiros seria 28, e assim eu vou somando o restante. Mas vamos fazer um exercício aqui, que eu já trouxe ele respondido, né? Mas vamos observar a aplicação aqui dentro do espelho semanal para ficar mais claro da gente compreender, então, tá bom? Então, aqui um exercício exemplo. Qual o quadro necessário de enfermagem em um pronto atendimento que funciona 24 horas, com jornada semanal de trabalho de 36 horas, sendo 6 horas por dia. Cada funcionário desempenha suas funções. Com as seguintes salas de atendimento de enfermagem: sala de emergência, um espaço para atendimento simultâneo de 2 pacientes. Então, visualizem que eu tenho 2 macas, né, 2 mesas aí para receber pacientes nessa sala de emergência, necessitando de um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem nas 24 horas. Uma observação de pacientes feminino com 5 leitos, com 2 auxiliares de manhã e de tarde e um no noturno. Uma observação de pacientes masculino com 5 leitos, com 2 auxiliares nas 24 horas. Uma sala de medicação com 2 técnicos de enfermagem nos períodos da manhã e tarde, de segunda a segunda-feira, e um no período noturno, sala de inalação, com um auxiliar de enfermagem às 24 horas, a sala de sutura com possibilidade de atender até 2 pacientes, com 2 técnicos de enfermagem nos períodos da manhã e tarde, de segunda a segunda-feira, e um no período noturno. Central de material com 3 salas, com um auxiliar de enfermagem por sala nas 24 horas, serviço de remoção a paciente com 3 ambulâncias e 3 técnicos de enfermagem nas 24 horas, e um enfermeiro nas 24 horas, nesse serviço de remoção. Uma coordenadora de enfermagem no período da manhã e um enfermeiro assistencial nas 24 horas, nesse serviço de remoção. Vamos olhar aqui, então, na prática, como que ficaria o nosso espelho semanal em relação a esse espelho aqui, né? A foto de como acontece esse serviço aqui desse pronto-socorro. Então, a gente teria uma sala de emergência, período da manhã, né? Aqui ficou barrinha, mas é claro que no espelho de vocês podem especificar melhor, tá, pessoal? Vocês podem voltar naquele exemplo anterior lá, onde vocês fazem 2 sublinhas, deixando aqui o enfermeiro e auxiliar. Lá eles usaram a barrinha, né? Porque aqui no nosso exercício, então, está dizendo que eu tenho, deixa eu chegar aqui, necessita de um enfermeiro e 2 técnicos de enfermagem. Então, por isso que está assim, aqui é um enfermeiro e aqui é 2 técnicos de enfermagem, tá? Então, somando aqui, nos 7 dias da semana, ficaram 28 enfermeiros e 56 técnicos, né? Porque diz lá no espelho, né, na foto aqui desse serviço, que eu preciso de 2 técnicos durante todos os turnos de trabalho, né, de segunda a sexta-feira. Então, aqui são os técnicos, então eu multiplico, certo? Lembrando que aqui está curtinho porque ela está resumida, que está de segunda a sexta-feira. Mas eu tenho, então, que multiplicar, né, esse 2 vezes 5 e mais o que eu tenho no final de semana,
certo? 2 vezes 5 de cada turno. 2, eu tenho 10 no período da manhã, né, durante segunda a sexta-feira, mais 10 no período da tarde de segunda a sexta-feira, mais aqui do plantão noturno, né, e por isso eu chego então no total de 56 técnicos de enfermagem. Veja aqui no exercício, ele não falou que é auxiliar, né, eram técnicos. Então, por isso que não aparece aqui a quantidade de auxiliar. E assim a gente foi jogando, então, foram sendo colocados, então, o restante dos dados. Uma observação de paciente feminino com 5 leitos, onde eu tenho 2 auxiliares de manhã e de tarde e 1 no noturno. Então, vamos lá. Feminino, 2 auxiliares de manhã, 2 de tarde e 1 no noturno. Que aqui nesse exemplo é período de trabalho de 6 horas. Então, lembrando que das 19 a 1 hora da manhã, ele diz que ele tem 1, e da 1 da manhã às 7 horas da manhã, ele tem mais 1. Aqui eu não tenho o enfermeiro, então só tenho o técnico e auxiliar de enfermagem. Então, por isso que não aparece enfermeiro, só tenho o auxiliar de enfermagem, por isso que não aparece o enfermeiro e nem o técnico. Então, o total é de 42 auxiliares de enfermagem. E vai sendo colocado, então, o restante aqui. O que vai chegar acontecendo no final? Eu vou ter um total, isso daqui é o total de sítios funcionais de enfermeiro, um total de 89, de técnico 224 e de auxiliar de enfermagem 210. E se eu for jogar na fórmula, eu vou ter uma quantidade de profissionais relativa aos sítios funcionais é igual total de sítio funcional multiplicado pela constante de Marinho, e o KM segue um valor constante de acordo com a carga horária. Então, eu tenho lá a carga horária aqui, a gente já colou o resultado, né? Que é equivalente aqui ao nosso quadro anterior. Então, de 6 horas, numa jornada semanal de trabalho de 36 horas, né? Um período de trabalho de 6 horas, uma jornada de trabalho de 36 horas, eu tenho uma constante Marinho de 0,1916. A gente volta aqui para a nossa equação. Então, já estou deixando aqui o resultado, né, dessa constante Marinho. Então, onde eu tenho aqui período de trabalho de 6 horas multiplicado pelos 15%, né, 1 mais pelos 15% da IST, que é 15% dividido pela jornada semanal de trabalho. Então, eu vou ter QP de enfermeiros 89, que daí eu pego lá a minha fórmula grandona zona, né? Que é a constante de Marinho vezes total de sítios funcionais. Então, eu vou ter total de sítios funcionais de enfermeiro, igual a 89, multiplicado pela constante Marinho, que é o resultado que eu obtive daqui, 0,1916, eu vou ter um resultado de 17,05 enfermeiros. Então, eu vou arredondar, né, para menos, porque é abaixo de 5, para 17 enfermeiros. Um QP de técnico de enfermagem, né, que eu tenho lá, o total de sítios funcionais de técnico de enfermagem, 224, multiplicado pela constante Marinho, multiplicado então por 0,1916. Eu vou chegar a uma QP de 42,91, arredondo para cima, 43 técnicos de enfermagem. E total de sítios funcionais auxiliar de enfermagem, 210 multiplicado pela constante de Marinho, e eu vou ter uma quantidade de profissionais necessários de 40,23 funcionários auxiliares de enfermagem, certo? Deu para entender? Então, isso funcionante nos períodos, né, da manhã, da tarde, manhã, tarde, noite 1 e noite 2, né, nas 24 horas. Então, eu vou dividir esse pessoal para as 24 horas. Tá? Desses 17 enfermeiros, eu vou ter um tanto trabalhando de manhã, um tanto trabalhando à tarde, tanto trabalhando na noite 1, um tanto trabalhando na noite 2, certo? E aqui, um exercício, então, para a gente fixar o aprendizado, né? Praticar e fixar o nosso aprendizado. Então, qual a necessidade de profissionais de enfermagem para um ambulatório que atende às especialidades de clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia e dermatologia, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, com jornada semanal de trabalho de 30 horas. Mantém as seguintes salas.
Então, eu tenho os seguintes sítios funcionais: uma sala de pequena cirurgia, com um técnico de enfermagem por turno, uma sala de curativos com 2 divãs, com 2 técnicos pela manhã e 1 à tarde, sala de medicação com 2 técnicos de enfermagem por período, sala de inalação com 2 auxiliares pela manhã e 1 à tarde, um consultório de enfermagem com um enfermeiro por turno e uma enfermeira coordenadora por período da manhã. Então, vocês vão pegar agora esses dados e vão jogar no espelho semanal, vão totalizar, então, a quantidade de sítios funcionais para cada categoria de enfermagem. Posteriormente, vão colocar, então, os dados na equação e chegar, então, um resultado da nossa QP por categoria, certo? Então, nós voltamos agora para o grupo de WhatsApp da nossa disciplina e vamos dar continuidade, então, realizando aí esse exercício. Vocês já vão compartilhando os resultados que vocês vão encontrando e nós vamos tirando as dúvidas, vocês vão fazendo perguntas e a gente vai dando continuidade, então, por lá, ok? Agradeço a atenção, pessoal.